Olá pessoal, muito bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e também para a sua família. Aqui estamos neste domingo para mais uma continuidade da história do povo de Israel. Nós já estamos falando da história do povo de Israel, já tem um bom tempo já, e nós começamos a falar desta história deste povo de Deus, partimos do princípio do livro de Josué. Então, a história do povo de Israel, nós demos início, partindo do princípio do livro de Josué, nós fizemos o livro de Josué por inteiro, falando a história do povo de Israel dentro daquele contexto, na liderança de Josué. E nós falamos também dos acontecimentos ali dentro daquele período, daquele contexto. Nós abordamos todos os capítulos, que são capítulos, 24 capítulos no livro de Josué. Nós abordamos ali, na medida do possível, esses capítulos. E foi realmente muito bom, muito maravilhoso, e nós aprendemos muito sobre a história de Israel dentro do livro de Josué. Deus tem sido bom demais para com as nossas vidas, e nós temos aprendido muito a história desse povo dentro do livro de Josué de uma forma fantástica. Todos nós sabemos que Josué, quando assume ali a liderança deste povo após a morte de Moisés, nós vemos realmente que foi um grande desafio para Josué, muito grande mesmo, que Deus teve que dar a palavra de ânimo ali ao coração de Josué. Isso é bem claro dentro do capítulo 1 do livro de Josué. Nós vemos ali Deus ali animando Josué, pedindo para que Josué se esforçasse, para que Josué fosse muito corajoso, que Deus seria com ele. E também nós falamos também da história do povo de Israel dentro do livro de Juízes também. Nós abordamos o livro de Juízes também por inteiro. Nós abordamos ali várias temáticas dentro do livro de Juízes, falando da história de Israel e aquela turbulência daquele contexto do livro de Juízes que o povo de Israel viveu ali dentro do livro de Juízes, dentro daquele contexto e aqueles juízes que Deus o levantava ali, uma classe de juízes ali, juízes realmente que foram vitoriosos. O livro de Juízes, ele é um livro que é conhecido por alguns historiadores, por alguns pesquisadores da Bíblia. Alguns historiadores eles têm o livro de Juízes como um período de trevas do povo de Israel. Alguns tratam o livro de Juízes como o período de trevas da nação de Israel. Por que eles trazem esse período de trevas que eles assim titula o livro de Juízes? Não são todos historiadores, não são todos comentadores, mas alguns titula o período de Juízes como o período de trevas da nação de Israel, porque dentro do período do livro de Juízes nós vemos ali um Israel realmente muito conturbado, um Israel cheio de problemas, de dificuldades, e também um Israel realmente que ora adorava a Deus, ora desviava, ora voltava de novo, e assim Deus ia levantando os juízes
e julgando ali Israel, libertando Israel dos seus opressores, dos seus inimigos. Então realmente o livro de Juízes nos traz essa história trágica e dramática do povo de Israel dentro do contexto do livro de Juízes. E também nós abordamos também do livro de Juízes, nós também abordamos o livro de Ruth também, abordamos ali também algumas temáticas do livro de Ruth, falando ali sobre o período também de Israel e o quanto a bondade de Deus e a misericórdia de Deus ela é grande para com Israel, e a qual também Deus conservando Israel dentro também do período do livro de Ruth também, a qual Deus também trabalhando, inserindo também pessoas gentil dentro da nação de Israel, para que assim o plano de Deus desse continuidade para a vida ou para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ruth é inserida também na história, na genealogia também de Jesus. Ruth está lá inserida também. E agora nós estamos aqui dando início também à história do livro de Israel. Nós queremos aqui estar dando esta continuidade aqui também dentro do livro de primeiro o Samuel. Nós queremos aqui estarmos já dando aqui início à história de Israel aqui dentro do período ali do primeiro livro de Samuel, ou o profeta Samuel, ou o juiz também Samuel também. Nós sabemos que o período do livro, o período dos juízes, nós sabemos que ele se finda em Samuel. Ele se finda em Samuel. Quando chega em Samuel, realmente não vai ser mais o período dos juízes, entendeu? Porque o período dos juízes era aquele sistema teocrático. Qual era o sistema teocrático? O sistema teocrático era o sistema a qual Deus o guiava, ou liderava, ou falava ao seu povo por intermédio dos juízes. Por isso que era tido como o sistema teocrático, onde Deus governava, onde Deus mandava. Agora, findando esse sistema, quando ele chega ao fim, quando o período dos juízes chega ao fim, ali por Samuel, aí entra agora o sistema da monarquia. Entra o sistema da monarquia. Então, realmente, é coisas extraordinárias que nós vamos aprender muito aqui dentro do livro de 1 Samuel, e nós convidamos você também para estar conosco aprendendo. Então, eu coloquei uma temática aí, aqui é a parte 1 do início do livro de 1 Samuel, a chamada de Samuel, e eu coloquei uma temática aí dentro desta chamada de Samuel, que foi a circunstância e a solução. Nós sabemos quando se dá a chamada de Samuel, quando nós vemos ali o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de 1 Samuel, nós temos ali vários dramas ali acontecendo realmente. Nós temos ali alguns dramas que estão acontecendo, nós temos também umas narrativas que estão acontecendo, e nós temos também Deus também dentro também ali desse contexto ali a qual se dá o nascimento de Samuel, onde se dá também a chamada de Samuel. Nós vemos que o capítulo 1 do livro de 1 Samuel, nós vemos ali realmente um drama realmente angustiante, doloroso, a qual realmente Ana, que futuramente viria a ser a mãe de Samuel, a qual esta mulher passa um drama,
ali dentro do contexto, porque Deus o havia trancado ou fechado a madre dela para que ela não desse filho, E Ana era uma das mulheres de Eucana. Eucana tinha duas mulheres, que era Penina e que era a Ana. Com Penina, Eucana tinha filhos, mas com Ana não tinha, por razão de Deus ter fechado a madre de Ana. Mas nós vemos quando esse drama começa a ser caminhado, quando ele começa a ser desenvolvido, nós vemos realmente que Deus, ele sempre teve as suas multiformas de trabalhar na vida do homem. E o que é interessante é que Samuel, quando ele nasce dentro do contexto de algumas circunstâncias complexas demais, de uma circunstância desastrosa dentro ali do sistema sacerdotal, a qual Eli, sacerdote, e os seus filhos também, a qual eles o fazia ali, ministrava ali os sacrifícios que o povo o fazia ali. Dentro do capítulo 1, nós vemos ali realmente um desprezo, uma rejeição ou uma zombaria relacionado a Penina fazia a Ana, por Ana não ter filho. Mas Deus, ele é aquele que sempre tem os seus remanescentes, porque dentro do contexto a qual Samuel ele nasce, dentro do contexto que Samuel nasce, o profeta Samuel, que também foi juiz também de Israel, ele nasce dentro do contexto turbado, aonde Deus se ira e Deus se estresse com as atitudes dos filhos de Eli, e relacionado ao ofício do sacerdote. Então Deus precisava de um sujeito, de um homem que o fizesse aquilo que agradasse o seu coração, aquilo que estava no seu coração. Deus precisava do homem para fazer isso, do sujeito para fazer o trabalho ali. Mas o que é interessante dentro do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, que é a chamada de Samuel para exercer ali o ministério de profeta e juiz de Israel, nós vemos que o cuidado de Deus, o trabalhar de Deus para que o seu plano dê continuidade. É importante aqui nós trazemos uma reflexão, porque o plano de Deus, aquilo que foi anunciado no livro do Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, a vinda do filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que foi profetizado no livro do Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, esta profecia, esse plano de Deus, ele não falhou em momento algum. Ele não falhou em momento algum. O plano de Deus enviar o Redentor, o Resgatador, o Libertador, o Salvador do mundo, ele não falhou em momento algum. Por mais que o adversário o tentou manobrar, por mais que o adversário o tentou que o plano de Deus o falhasse, parasse, não desse continuidade, mas isso não foi possível. Não foi possível, por mais que o adversário, o inimigo das nossas almas, o inimigo número 1 de Deus, por mais que ele tentou realmente fazer que o plano de Deus congelasse no decorrer da história, mas isso não foi possível. Deus sempre tem e sempre terá os remanescentes. Então, dentro desse capítulo de número 1, do capítulo de número 2 e o capítulo 3, que é a chamada de Samuel, nós vemos aqui remanescentes. Quem são os remanescentes aqui? São Eucana e Ana. Era um homem e uma mulher piedosa.
a qual agradava o coração de Deus. Esse homem e esta mulher, piedosos, temente a Deus, todos os anos esse homem o subia a Silom para sacrificar a Deus, adorar o Deus de Israel. Lembrando aqui que Silom não era um templo feito, não era o templo de Salomão ainda, era uma tenda a qual foi armada por Josué para ali fazer os sacrifícios, os rituais, as cerimônias ali para adorar a Deus e sacrificar os sacrifícios que o povo trazia. Então, nós vemos aqui que o plano de Deus, através realmente da vida desse casal, para vir realmente um homem para julgar Israel e para realmente ser profeta ali e ser uma grande liderança, este homem por nome de Samuel, parte a partir realmente de um voto a qual Ana faz a Deus. E este voto, é bom lembrar aqui, que o voto de Ana, ela só foi aceita por intermédio da palavra do seu esposo Eucana. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no livro de Números, capítulo 30, ele vai tratar realmente, quando a mulher se fazia um voto, esse voto realmente só era concluído com a permissão da palavra do homem, ou seja, do seu esposo, porque a palavra da mulher não validaria o voto que ela estava fazendo. Isso é bom deixar bem claro aqui, relacionado a isso. A palavra da mulher só era validada através da palavra do homem, por mais que ela fizesse um voto a Deus, mas precisava ser validado esse voto por intermédio da palavra do homem. Isso está no livro de Números, capítulo 30, verso 6 e verso 8. Se você abrir sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 30, verso 6 ao verso 8, está deixando bem claro isso. Por mais que a mulher fizesse um voto naquele contexto, naqueles dias, para esse voto ser validado, o homem tinha que validar esse voto pela sua palavra. Se o homem não validasse, o voto da mulher não era aceito a Deus. Então isso é uma coisa bem interessante, que nós acabamos entendemos e compreendemos isso através dessa referência do livro de Números, capítulo 30, verso 6 e o verso 8. Tudo bem, tranquilo. Então Ana faz esse voto a Deus e seu esposo Eucana valida ele, e Deus o atende esse pedido da Ana, que se Deus desse a ela um filho homem, Ana dedicaria esse filho ao Senhor, o levaria ao templo e lá ficava servindo a Deus por resto da sua vida. Então veja que no período dos juízes, a qual se finda ali em Samuel, entra o sistema da monarquia, porque antes da monarquia era um sistema teocrático, onde Deus governava, onde Deus mandava, onde Deus dava a ordem. Agora, quando entra aqui no livro de 1 Samuel, nós vamos ver agora sendo um sistema da monarquia. É aquela coisa realmente do rei, do monarca, que toma todas as decisões. É o que acontece aqui quando nós vamos ler a história do povo aqui dentro do livro de 1 Samuel. O que é interessante dentro desse contexto aqui, esse drama que a Ana passa ali com a sua rival, é importante que Deus estava ali no controle de tudo isso, porque os remanescentes que estavam dentro do contexto era Eucana e era Ana, era homens e mulher piedosa. Tanto Eucana como Ana eram pessoas piedosas ali que temia a Deus. Então, mediante de todo aquele contexto a qual Samuel nasce, porque o contexto de Samuel nasce é o contexto realmente onde está acontecendo corrupção e imoralidade ali através dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, o que é que eles faziam? Eles cometiam a corrupção e a imoralidade. Os filhos de Eli fraudavam
a carne da panela que o povo trazia para sacrificar a Deus o animal. Eles furtavam a carne da panela. E é interessante também que os filhos de Eli também cometiam imoralidade com as mulheres que serviam a porta ali da tenda também. Então veja, uma situação, um contexto aonde Samuel, ele nasce, um contexto complicado ali, a questão do sacerdote, dos filhos de Eli, completamente depravado, e tem mais, Deus se ira com isso. Deus se ira, Deus repreende Eli duramente. É bom deixar isso aqui claro realmente. Deus repreende Eli por quê? Porque Eli não estava repreendendo os seus filhos diante da corrupção e diante da imoralidade que eles estavam fazendo ali na nação de Israel. E todo mundo sabia disso. Olha só o contexto que Samuel está realmente inserido. Samuel está inserido nesse contexto, mas o que é interessante é que Samuel, na sua juventude, ali quando está a partir dos seus 12 anos ali no templo, servindo ali a Deus no templo, e Eli era o supervisor de Samuel, mas Deus não estava se agradando das atitudes dos filhos de Eli, que Deus repreendeu eles duramente. Então, a história do povo de Israel, dentro desse contexto aqui de 1 Samuel, onde Samuel vai exercer ali tanto o ministério de juiz, como o ministério de profeta. Então este homem, Deus o levantou ele, Deus realmente trouxe Samuel para Israel, para profetizar para Israel e para julgar Israel. Porque o que estava acontecendo dentro daquele contexto, a depravação, a imoralidade dos filhos de Eli, deixou Deus irado e Deus fumigou aos dois. Deus matou os dois filhos de Eli. Então é um contexto turbado, uma corrupção enorme que os filhos de Eli estavam aprontando ali, isso dentro da tenda. Olha, isso é interessante aqui, que era dentro da tenda que ele estava cometendo isso. É um absurdo isso que eles estavam fazendo. Então, Deus precisava de um profeta para o repreendê-lo ali. E é interessante, e dentro do capítulo de número 2, ali aparece um homem de Deus, não dá o nome. Esse homem de Deus que aparece no capítulo número 2 do livro de 1 Samuel, ele não tem nome, mas é interessante que ele aparece, esse homem, no capítulo número 2, ele não tem nome, mas ele aparece, repreende Eli com a palavra, Deus falando a Eli através desse homem. Olha, no capítulo número 2, verso 27, diz assim, então o homem de Deus foi até Eli e disse, assim diz o Senhor, na verdade não me revelarei a família do teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Uma pergunta. Então o que é que acontece? Deus usa este homem que aparece aqui para repreender Eli, e é interessante que esse homem que aparece aqui não tem nome este homem, mas Deus o levantou. O que nós entendemos dentro desse contexto a qual Samuel está inserido, Samuel vai exercer o seu ministério de profeta e de juiz, é coisa realmente tremendamente. Então, o que nós aprendemos é a circunstância a qual Samuel está inserido é uma situação realmente complicada demais. Mas Samuel foi chamado, Deus o chamou Samuel para isso. E é interessante no capítulo de número 3, onde está falando a chamada de Samuel, Deus dá os detalhes da família do sacerdote Eli. No capítulo 3, verso de número 15 diante, Deus dá o detalhe ali realmente da família de Eli, do sacerdote. Olha o que é que Deus diz aqui no verso de número 13, do capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Então o Senhor disse a Samuel, estou a ponto de fazer algo em Israel, que fará tenir os ouvidos de todo aquele que o souber.
Naqueles dias agirei contra Eli, olha aqui Deus falando, contra Eli, o sacerdote, cumprindo tudo que tem dito a respeito da família dele, do início a fim, porque já me disse que julgarei a sua família para sempre, pois ele sabe do pecado dos seus filhos, que blasfema contra Deus e não repreende. Olha que situação. Como é que pode, né? O homem está sabendo, o pai está sabendo do pecado dos filhos, o que eles estão fazendo dentro da tenda da congregação, dentro ali do santuário, a questão de furtar, a questão de roubar a carne que o povo trazia para sacrificar, e também a questão de se deitar com as mulheres que ficavam, que se via à porta as mulheres que estavam ali. E Eli sabia disso, ele sabia disso mesmo, mas ele não falava nada. Então o que é que acontece? Deus, ele levanta Samuel para esta grande obra, para exercer o ministério de profeta e de juiz, para ali realmente falar a Eli contra os pecados dos filhos dele. E ele sabia, mas eles não repreendiam. E Deus está irado com Eli, Deus está irado com Eli, e Deus está irado com as atitudes dos filhos dele, a qual futuramente Deus mata os dois. Então quer dizer, nós precisamos ter muito cuidado mesmo em relacionado à obra de Deus, o trabalho de Deus, as coisas de Deus, porque Deus, ele ainda fala nos nossos dias, Deus ainda fala nos nossos dias, Deus ainda repreende o seu povo. Então nós temos muito que aprender aqui dentro do livro de 1 Samuel, a qual nós começamos a falar hoje sobre a história do povo de Israel, dentro do contexto que Samuel nasce ali, aquele contexto turbado, aquelas imoralidades, aquela corrupção que está acontecendo ali. Samuel nasce nesse contexto e Deus o continua falando realmente ao coração de Samuel em relacionado às atitudes realmente dos filhos de Eli. Portanto, eu jurei à família de Eli que seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifício e nem com oferta. Então veja que com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Então a circunstância e a solução realmente ali, a qual realmente o povo realmente vive dentro daquele contexto, a qual Samuel realmente nasce naquele contexto ali, diante de tudo aquilo, o drama que realmente que a mãe dele passou, que Ana passou, mas também Deus estava contemplando tudo aquilo, e Deus realmente deu essa grande vitória a Ana, que ela desejava ter um filho homem, a qual Deus o deu, e a qual também ela entregou a Deus também, levou para o templo, e Samuel ficou servindo ao Senhor no templo ali, desde jovem, e depois realmente Deus começou a falar o coração de Samuel, e Samuel começou a entender perfeitamente e compreender perfeitamente. Mas o que nos chama a atenção realmente, dentro dessa realidade que nós estamos aqui vendo, é que nós percebemos realmente, quando encerra o período dos juízes, que encerrou em Samuel, e agora realmente é o período agora da monarquia, que nós vamos ver realmente, a monarquia se inicia em Israel através do pedido do povo, o povo quem pede o rei. Isso nós vamos ver lá na frente, quando nós chegarmos no capítulo 16, capítulo 17, onde nós vemos realmente ali, ou capítulos antes também, que nós vamos ver realmente que o povo pede um rei, segundo as nações ali que estavam em sua volta. Mas o que nós aprendemos aqui nesta manhã, na história do povo de Israel, aqui dentro do livro de 1 Samuel, é que nós aprendemos que Deus, ele ainda tem os seus remanescentes. Deus ainda tem pessoas que não se corrompem, pessoas que são conservadas. Deus ainda tem homens e mulheres, jovens, adolescentes, que não se corrompem, que tem o seu coração temente a Deus, que era o caso de Eucana e o caso de Ana. Eles eram realmente pessoas piedosas dentro daquele contexto, porque o contexto dos juízes, da história de Israel dentro do livro de Juízes,
é um contexto turbado, perturbador, angustiante. Por quê? Porque Israel, dentro do período de Juízes, ora Israel estava com Deus, ora Israel estava com Baal. Era assim que Israel vivia no livro de Juízes. Deus levantava um juiz para julgar Israel, para libertar dos opressores. Quando esse juiz chegava a falecer, Israel, todos eles se desviavam dos caminhos do Senhor. E é interessante que dentro do próprio livro de Juízes, no último verso, no último capítulo do livro de Juízes, vai dizer que cada um fazia aquilo que era bem aos seus próprios olhos. Olha só, cada um fazia aquilo que era bem aos seus próprios olhos. Ou seja, aquilo que eu me sentia que era bem para mim, eu fazia. O outro fazia também da outra forma que ele achava que era bem para ele. Então veja só o contexto turbado a qual Ana e Eucana estão vivendo ali em Israel dentro do período de Juízes. Aí é onde que Deus começa realmente a trabalhar na vida de Ana, através do voto. Deus começa a trabalhar. E vem Samuel e Deus ali vai realmente cuidando dos passos de Samuel, para que Samuel cresça e também que Samuel se torne um grande profeta e um grande juiz ali da nação de Israel, a qual Samuel ele teve uma grande, foi um grande vaso usado nas mãos de Deus de uma forma extraordinária. Então, o que nós podemos tirar dessas lições coisas fantásticas. Por quê? Porque sabemos que Deus, por mais o contexto que nós vivemos, por mais o contexto que nós estamos inseridos, mas Deus ainda tem homens e mulheres que são fiéis a Ele. Então é isso que nós aprendemos, que Deus nos consola, nos concede a cada dia a nossa fidelidade a Ele, a nossa gratidão a Ele, que nós não venhamos se corromper, mas que nós venhamos realmente fazer aquilo que agrada a Deus, que nós não venhamos tomar as atitudes que os filhos dele tomaram, que eles realmente fizeram coisas absurdas, assustadoras em todo Israel. É interessante que o próprio Deus fala que o pecado dos filhos de Eli era em todo Israel, sabia daquelas atitudes dos filhos de Eli. Mas o que deixa mais triste no coração de Deus é que Eli não repreendeu os seus filhos, sabendo dos pecados que eles cometiam. Olha que situação terrível realmente que estava acontecendo, e era um contexto que Samuel estava crescendo. Isso realmente é que é mais triste. Era um contexto que Samuel estava crescendo, um contexto perturbador, angustiante e triste também. Mas Deus realmente tem os seus remanescentes. Deus ainda tem homens e mulheres que não se corrompem, que não deixam se corromper com o sistema a qual eles estão inseridos, que eles não deixam realmente se corromper pelas ofertas do mundo ou por aquilo realmente que o adversário das nossas almas nos oferece no dia a dia. É isso que nós precisamos realmente ter na nossa mente e no nosso coração. Aquelas 3 grandes ofertas que Satanás fez para Jesus lá no deserto, quando Jesus foi tentado, todas elas Jesus o venceu. Jesus sobressaiu com o intermédio da palavra de Deus. Então, dentro dessa temática de hoje, as circunstâncias e solução, elas são realmente vivenciadas, a qual nós vivemos. As circunstâncias muitas vezes desagradáveis a Deus, as circunstâncias muitas vezes tristes ao coração de Deus, mas as soluções ela é possível mediante tudo isso. Mediante elas é possível a solução das circunstâncias depravadas que às vezes nós se encontra dentro do sistema que nós estamos realmente inseridos. Mas as soluções é possível. Aquilo realmente, aquela circunstância que Israel estava vivendo, a qual também Eucana e também Ana estavam vivendo, aquelas circunstâncias realmente desastrosas dos filhos de Eli. Mas nós sabemos que a solução começa a surgir, começa a aparecer, porque Deus
ele tem um compromisso com o seu povo. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Agora nós temos que ter a ciência, por mais que a circunstância seja desastrosa, seja angustiante, porque a circunstância que Israel estava vivendo era uma circunstância de escravidão pelos filisteus, uma circunstância na qual os filisteus escravizavam Israel, e todo Israel ali tornou-se escravo do pecado. Os israelitas não se arrependeram sobre os juízos de Sansão. Então aquela circunstância, aquele contexto desastroso, mas Israel não se arrependeu no juizado de Sansão. Achou por bem viver escravizado sobre os filisteus, escravizando ele e realmente trazendo todas aquelas angústias a que eles passavam ali dentro daquele contexto. Mas as soluções aparecem, as soluções apareceram, e a solução realmente foi Deus levantar Samuel para ser profeta e juiz em Israel, a qual ele foi. E o que é mais interessante, que a mão de Deus estava sobre Samuel, e a qual realmente os pecados dos filhos de Eli, a qual deixou Deus irado, e Deus não aceita realmente o suborno, Deus não aceita a injustiça, Deus não aceita a imoralidade dos homens, as injustiças dos homens, o suborno, Deus não aceita. Deus, ele é justo, Deus, ele é santo. O que Deus quer que nós sejamos é temente a ele. O que Deus quer que nós sejamos é que o nosso coração seja a cada dia temente a ele. Seja que nem o coração de Jó. Lembra de Jó? No capítulo 1 do seu livro, o próprio texto diz que Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e sincero, e se desviava do mal. Essa era as virtudes que Jó tinha: homem sincero, temente a Deus, desviava do mal e íntegro. Então isso eram as virtudes que Jó tinha. O contexto de Jó também era um contexto onde tinha realmente os problemas, as imoralidades, onde tinha os pecados lá também, que estavam lá inseridos naqueles contextos, mas Jó era íntegro a Deus, Jó era temente a Deus, e Jó se desviava do mal. Então, as circunstâncias a qual nós estamos inseridos, dentro desse contexto do século 21, são circunstâncias realmente desastrosas, são circunstâncias realmente que entristecem o coração de Deus. Mas Deus espera, e Deus acredita, e Deus confia que nós sejamos leal a Ele, dependendo das circunstâncias, e sabemos que as soluções, ela há de aparecer, porque Deus, ele tem sempre os seus remanescentes, aqueles que não se misturam, aqueles que não se corrompem, nem por sistema, seja qual for o sistema que for, que não venha se corromper. Então, mediante dessa temática de hoje, a chamada de Samuel, e com essa temática, as circunstâncias de solução, podemos acreditar que Deus, mediante a sua poderosa palavra e a sua grande misericórdia, tem tudo para nos abençoar e nos fazer vitorioso na nossa vida e também na nossa família. Que Deus nos livre dos pecados dos filhos de Eli, que eram os pecados gravíssimos, furtando ali o sacrifício, furtando a carne que o povo levava. E é interessante que diz ainda que eles ameaçam, né? É interessante que eles ameaçavam aqueles realmente que não levavam ali realmente, que não quisesse fazer realmente o que eles queriam que fazesse, eles ameaçavam ainda as pessoas. Isso é um absurdo realmente. Os próprios filhos de Eli ameaçavam. Vou ler para você aqui, capítulo 2, verso de número 14. Olha o que é que diz aqui, E o que colocava na vasilha, no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procedia todos os de Israel que iam para Silão. Todos aqueles que iam para Silão apresentar o sacrifício aos filhos de Eli, todos que iam apresentar o sacrifício, chegava lá com o animal, fazia o sacrifício, mas eles roubavam a carne, eles tomavam, eles ameaçavam ainda. Antes de queimar a gordura,
o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que fazia o sacrifício, ó, dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne com gordura, mas crua. Se o homem lhe respondisse, ó, deixe a gordura queimar primeiro, e depois toma quando desejar, que lhe dizia, tu me darás a gordura, do contrário, eu tomarei a força. Olha só que situação. Olha que situação. Eles ainda ameaçavam ainda. Era uma situação desagradável. E Deus entrou com justiça. Deus julgou os filhos de Eli. Deus o matou os dois. Não dá para brincar com Deus. Não dá para brincar com a obra de Deus. Nós temos que fazer as coisas de Deus, a obra de Deus com dignidade, com sinceridade e com amor. Que Deus nos livre e nos guarde. A semana que vem, querendo Deus, nós damos continuidade à história do povo de Israel, dentro do livro de 1 Samuel. Deus te abençoe, um ótimo domingo para você e para sua família, em nome de Jesus. Tchau.